Talvez você esteja se perguntando, não sei se você já fez essa pergunta no seu coração, por que é tão complicado, difícil falar, viver, andar, buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida? Quantos irmãos estão terminando de serem ministrados? Eu tenho uma ideia para a minha vida e para a sua. Por que é tão complicado falar sobre isso? Porque tem a ver com as minhas decisões, com a sua decisão. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, mostrando. E ele para quando você endurece. E ele avança quando você permite, abaixa, aguarda. E o tema da nossa série de mensagens, Espírito Santo, uma pessoa extraordinária, é maravilhoso entender isso. Quanto mais nós compreendemos, quanto mais nós olhamos para o Espírito Santo, quanto mais nós vemos aquilo que nós necessitamos dele, quanto mais nós precisamos diminuir nossa resistência. O tema nosso hoje é sobre estava funcionando agora há pouco? Vai aí, povo. Muito bem. Espera aí. Agora vou de novo. Agora foi. Deixe-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 18. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Vamos ler? Você pode ler junto comigo? Se você não achou aí, a tradução está comigo aqui. Vamos ler todos juntos, depois nós vamos orar. Não se embriaguem. Vamos de novo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua ministração em nossas vidas. E nós recebemos essa palavra como palavra do Senhor para o nosso coração. Fala conosco, dá-nos a Tua graça, desafia a nossa vida, tira-nos do âmbito do comodismo e leva-nos para bem perto do Senhor e da Tua presença. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A minha ideia hoje é que a gente possa falar sobre o que é ser cheio do Espírito, como ser cheio do Espírito e como é a vida de alguém que é cheio do Espírito. Acho que vai ficar tranquilo para a gente, certo? O que é ser cheio do Espírito? Nós temos uma definição que é de um livro da nossa igreja, A Doutrina do Espírito Santo, escrito por vários autores e compilado pelo reverendo Antônio de Godói Sobrinho, o antigo diretor do nosso seminário de teologia, e eu tive o prazer de estudar com ele. Foi o meu professor de teologia sistemática e algumas outras matérias lá do seminário. Então, qual é a definição que nós temos sobre ser cheio do Espírito? A expressão cheio do Espírito Santo é frequente no Novo Testamento e diz respeito àqueles cristãos dedicados à obra do Senhor
e principalmente zelosos em sua vida espiritual, sempre dispostos a se submeterem à ação livre e soberana do Espírito. Um resuminho dessa definição em 3 partes: dedicados à obra do Senhor, zelosos em sua vida espiritual e submisso à ação livre e soberana do Espírito Santo. Essa é uma definição simples, tranquila? Amém? Então, todo mundo comigo aqui ainda, né? Certo? Muito bem. Agora preste atenção, vou contar para vocês uma história. E aliás, eu fiz um teste essa semana com algumas crianças que estavam chegando aqui. Na semana passada fui eu que fui o professor das crianças, né? Eu que contei a história para eles. E os 2 que eu peguei, os 2 lembraram da historinha das 5 personagens que tinha na história, eles lembraram bem. Eu falei, nossa, fiquei feliz, hein? Acertei, pelo menos com os 2 que eu peguei, acertei. Tá bom, né? Aí eu fui perguntar assim para uma que eu fui entrevistar, como é que foi o pastor contando a história? Ela, mais ou menos. Falei, olha que maravilha, mais ou menos assim. Mas você gostou da oração que a gente fez no final? Porque ela participou da oração. Ela falou assim, da oração gostei. Falei, então tá bom, obrigado. A gente está nessa turma aí, ó, e se envolvendo com todo mundo, né? E o pastor Mateus está de férias, hoje é o pastor Rodrigo que está lá em cima com as crianças. Bom, a história que eu quero contar para vocês tem a ver com uma expedição que saiu da Inglaterra para o Ártico. É a expedição chamada Expedição Franklin, em 1845. Essa expedição saiu com um navio cheio de 138 oficiais e homens, seus marinheiros, em direção ao Ártico. Essa foto aí não é lógico, da foto da saída, né? Porque eles estão aqui encalhados no Ártico. Essa é uma cena de um filme, aliás, de uma série chamada O Horror, O Terror, né? Que a Netflix acabou fazendo uma série sobre essa expedição. E nessa expedição, preste atenção de algumas coisas que eles levaram para essa expedição extremamente importantes. 138 homens, oficiais e marinheiros, uma biblioteca de 1.200 volumes, um órgão manual que tocava 50 músicas, aparelhos de porcelana para os oficiais e os marinheiros, cálices de vinhos ornamentados, talheres de prata, porcelana, cálices de vinho, talher de prata, mas nenhuma roupa especial para o Ártico, a não ser o vestido, o uniforme muito imponente da Marinha Real Britânica, da Vossa Majestade. Eles estavam paramentados com o uniforme. Este empreendimento foi muito nobre, eles estavam nobremente vestidos, uma boa intenção, mas final das contas, todos morreram. Seus cadáveres foram encontrados com peças de tabuleiro de gamão, talheres de pratas gravados, com as iniciais dos oficiais, brasão da família, porque dignidade era tudo. Mas todos morreram. A vida cristã também é assim, uma grande e maravilhosa viagem a caminho do céu. Isso nos ensina que nem mesmo as nossas bagagens, capacidades pessoais, habilidades familiares, conhecimento, pura intenção, por mais dignas e preciosas que sejam, sem nós nos deixarmos ser cheios pelo Espírito Santo, nossa caminhada de fé será fadada a uma religiosidade rasa e frágil. Estaremos totalmente vulneráveis
ao modismo evangélico da moda, da hora, aos ventos de doutrinas, às desmotivações da caminhada, este ou aquele líder cristão, aos fracassos pessoais, enfim, totalmente vulneráveis. Uma pergunta que eu já ouvi é: pastor, como eu faço para caminhar bem nessa viagem? Como eu faço para chegar bem, começar e chegar bem? Quer ver um exemplo bem simples? Se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, talvez você vá sentir falta de algumas pessoas. Dá uma olhada aí para você ver. Pessoas que começaram muito bem na carreira cristã com você, que estavam animadas na fé, que oravam junto com você, que fez profissão de fé e batismo junto com você, que estavam assim, a fervente oração, buscando ao Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu vigor, com toda a sua vontade. De repente, desanimaram na fé, pararam de orar, não leem mais a Bíblia, a fé cristã virou algo na sua cabeça e já não se encontram mais animados, firmes no Senhor. Como eu faço para manter firme a orientação que Deus tem nos dado? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Fala junto comigo assim: eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Como que esse negócio acontece, pastor? Presta atenção, você tem, talvez uma tradução que a gente usa aqui na igreja é a Nova Versão Internacional. E ela diz assim: mas deixem-se encher pelo Espírito. Uma tradução mais antiga, que a gente já usou aqui na igreja, que é o Almeida Revista Atualizada, diz assim: mas enchei-vos do Espírito, dando a ideia de que alguém vai pegar e encher por si só. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: mas encham-se do Espírito de Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver, essas diferenças, tem a ver com a nossa história? Se você olhar para o texto, dá uma olhada por favor para o texto de Efésios 5:18 que nós lemos. Não se embriaguem com vinho. Nós vamos dividir esse texto em duas partes. A primeira delas, essa negativa, ela é uma orientação. Você tem aí duas palavras, que uma é um advérbio e uma outra é um imperativo, que é uma ordem, é uma decisão. Mas essa primeira palavra, ela é um imperativo negativo, de alguma coisa que você não deve fazer. Isso nas declinações do grego, vou explicar porque isso é importante, ela está lá na voz ativa, que é uma orientação dada a você cumprir, para que eu possa cumprir essa palavra. Então, não se embriagueis, exige uma interrupção, uma parada daquilo que está acontecendo, ou que está em progresso, ou vias de fato de acontecer. Eu faço, eu vou, é a minha decisão. Então, não se embriagar com vinho é uma decisão que você pode e deve tomar. Por quê? Porque a gente sabe dos malefícios que o álcool traz para a nossa vida. É a marca de um homem cego, escravo do mundo e da maneira que o mundo vive. É uma inabilidade de se controlar. É uma força que a pessoa faz com que a pessoa cometa muitos e vários erros. Então isso é o controle do álcool. Assim a gente poderia dizer também a respeito do álcool, das drogas, dos vícios, seja ele qual for, seja vício de jogo de baralho, seja vício de jogo de dominó, seja vício de jogo de computador, alguma coisa que me controla. E aí a palavra é: não se deixe embriagar,
não se embriague. Pare! Você tem condição de tomar algumas decisões. O apóstolo Paulo também fala sobre isso de uma maneira muito especial para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso, antes de se converterem, os crentes da igreja de Éfeso, eles estavam rodeados, e a cidade de Éfeso tinha lá também uma adoração ao deus Dionísio, ou Baco, chamado Deus do vinho. E esse culto era um culto, sim, regado a muito vinho, muita bebida. E a galerinha já ficava fora de controle. E os alcoólatras de plantão diziam assim: bom, agora nós estamos dominados pelo Deus Baco. Faziam todas as presepadas possíveis e impossíveis de se fazer, mas eles diziam: o Deus Baco está conosco. Cuidado, hein? O Deus Baco pega. Alguns são dominados, controlados, dirigidos. Infelizmente, nós temos pessoas que não vêm no culto da manhã, sabe por quê? Porque ele acorda bem cedinho, ele vai lá dar aquela lavada na churrasqueira, e aí ele já vai animando, e para animar ele tora o som e já abre lá, ou seja, lá o seu vinho ou a sua cerveja. Ele prepara todo o churrasco para a família, e aí acaba o churrasco, ele continua bebendo até umas 3, 4 da tarde. Ele fala: bom, agora não vou na igreja no culto da noite, porque agora eu já bebi, estou com sono e não consigo ir para a igreja. Então, infelizmente, ele está preso pelo Deus Baco. Agarraram aí, não foi nem pela perna, agarrou pela boca. E aí a gente vai entender numa outra parte do texto: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa é a primeira tradução que está lá, que é a Bíblia que a gente usa. Por que ela é a melhor? Porque ela está dizendo que é a voz passiva. O que é essa voz passiva? Eu e você tomamos uma decisão de ir, de desejar, de buscar ser cheio. Mas não sou eu que encho. Eu tomo a decisão, mas a ação é do Espírito. Olha só como muda. A NVI traduz: mas deixe-se encher pelo Espírito. É Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai encher a sua vida. A tradução do Almeida mais antiga diz: enchei-vos, que dá a ideia de você pegar e você mesmo encher. E a NTLH também, nova tradução da linguagem de hoje: encham-se. Uma ideia que você tem um lugar que todo mundo vai, uma fonte, vai lá e bebe dessa fonte. Mas na verdade, é o Espírito que derrama desse cuidado sobre nós. Bom, a primeira parte da nossa história, nós estamos definindo o que é ser cheio do Espírito. Qual é essa orientação, qual é essa ordem que o apóstolo Paulo está dando aos crentes de Éfeso e o Espírito Santo está dando para mim e para você. Agora, como ser cheio do Espírito? Como ser cheio do Espírito? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 37 até o 39. João, capítulo 7, verso 37 até o 39. Essa é uma conversa de Jesus. Você fala: pastor, mas aí não está fora da cronologia? Mas preste atenção no texto aí. João capítulo 7, verso 37. João 7, 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, certo? Até aí, meu amado irmão, é Jesus falando. Agora, o verso 39, quem vai falar com você e comigo é
o evangelista João está falando agora, por volta do ano 85, que ele está escrevendo o seu evangelho. Jesus estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja, João está dizendo lá no ano 85, que o que Jesus estava falando lá em João capítulo 7, verso 37, era a respeito do Espírito Santo. Essa é uma orientação para mim e para a sua vida. Essas 3 ações têm que acontecer para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Primeira delas, submissão. Eu preciso me submeter a quem? A Jesus, porque ele está dizendo assim: se alguém tem sede, venha. Então eu e você precisamos ir a Jesus, certo? Senhor, por favor, nós queremos ser cheios. Mas, como eu e você já sabemos, qual é a grande dificuldade que temos? É um negocinho que, infelizmente, eu e você podemos produzir, infelizmente. O pecado, a dureza, a indiferença. Venha a mim, porque Ele vai liberar sobre nós perdão. Ele oferece do que lhe é próprio. Venha aquele que tem sede, aquele que deseja, aquele que quer buscar. Talvez para alguns aqui a salvação já esteja super na boa. Tá beleza, pastor, já estou salvo em Cristo, tá maravilha, posso morrer amanhã e ir para o céu. Só que não vai morrer amanhã, né? Porque quem sabe dessas coisas é só o Senhor, né? Mas aí fica naquele comodismo: pastor, eu já sou crente. Aí usa uma frase comum hoje: pastor, eu não quero ser fanático. Não, isso aí já é fanatismo. Eu não quero ser fanático. Aí a gente vive a mornidão. Sabe aquele negócio que não é frio, nem quente, é meio morninho? Você já sabe o que acontece com o morno, né? Então, a gente está querendo viver uma vida, mas tem gente que não se conforma com o estado atual das coisas. Amém, irmãos? Vou dizer de novo, que talvez você não entendeu o que eu perguntei, o que eu falei para você. Tem gente que não se acomoda, que não aceita o estado natural das coisas. Amém, irmãos? Amém, irmão? Não dá para aceitar essa mornidão. Você quer ver uma coisa boa para acabar com uma igreja? O diabo não está preocupado se vai fechar a igreja ou não. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Certo? Mas o diabo está preocupado se você vai produzir frutos ou não. Aí ele está preocupado. Aí ele está preocupado se você vai ter fome e sede da palavra. Se você vai desejar algo mais na sua vida do que simplesmente ter a certeza da salvação, sentar lá no banco e com a boquinha aberta, igual passarinho no ninho, esperando a comidinha na boca. Submissão à vontade de Jesus Cristo. Venha, está com sede? Vem. Irmãos, eu tenho convicção de que nós temos muitos irmãos e irmãs que têm sede e fome, que não estão acostumados, que não estão acomodados, que não se acomodaram e não querem viver o atual estágio da igreja. Eu tenho certeza disso. Esses vão se submeter ao Senhor, vão abandonar os seus próprios pecados e vão buscar ao Senhor. A segunda coisa que eu preciso entender é compreensão. Compreensão do quê? Vou dizer uma coisa para você que talvez você não tenha ouvido ainda. Você já é e já foi, se salvo é, batizado com o Espírito Santo, amém? Você
já é, se assim já fez a entrega da sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo te convenceu do seu pecado e trouxe para você arrependimento no seu coração, você já é cheio do Espírito, você já é batizado com o Espírito Santo, amém? É isso aí. Se você acha que é brincadeira do que eu estou falando, é só ler Efésios 1, 13 e 14. É só ler Tito 3, 4. O lavar regenerador pelo Espírito. Aquele que gera em mim. Romanos 8, 16. O teu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Só pode ser isso quem já foi batizado com o Espírito Santo. E aí a gente acha que a gente precisa de uma segunda bênção, de um segundo momento, de uma outra obra maravilhosa que vai redundar em falar em línguas ou em profecias. Sabe o que acontece? Você já é batizado com o Espírito Santo. Eu fiz um resuminho aqui bem interessante. Sabe como é aquele herdeiro cheio da grana, cheio de todos os bens, que vive como um mendigo, que vive como um pedinte, que vive do favor dos outros? Algumas vezes, se nós não cremos que nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós somos herdeiros vivendo como necessitados. O Espírito está em nós. Nós não cremos que fomos batizados. Ai, pastor, não sei. Eu acho tão legal aquela ideia de ter uma segunda bênção, um segundo momento. Alguns não creem, já foram batizados. Outros, por não crerem, não usufruem dos benefícios do Espírito Santo que está na sua vida. E aí vive como necessitado, necessitando da oração de alguém, necessitando da revelação de alguém, necessitando da direção de alguém, ao passo que o próprio Jesus diz que o Espírito que habita em você vai testificar, vai falar, vai fazer você lembrar da palavra que eu tenho ensinado. A obra vai ser dele na sua vida. E a gente, já batizado com o Espírito, vive como se não tivesse nada, cheio da bênção, mas vivendo como necessitado. Que alguém ore por mim, pelo amor de Deus, alguém fale para mim, pelo amor de Deus, alguma coisa para ver o que acontece. Irmão, não tem problema, porque eu creio também no dom da revelação, no dom da oração, da intercessão. Não tem problema você pedir oração para os outros. O duro é depender só dos outros. Viver na dependência espiritual, porque eu tenho dúvida, pastor. Então eu quero dizer para você, não tenha dúvida, compreenda claramente, porque se você não é salvo, você não tem um Espírito. Agora, se você tem um Espírito, a própria palavra diz que ninguém pode chegar até Deus se o Espírito não testificar no coração dele. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não falar profundamente a sua vida. Então, você já é batizado com o Espírito. Mas é preciso de submissão, compreensão e fé. Eu preciso crer, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso andar em fé, eu preciso viver pela fé. O justo viverá por fé. Não dá para eu ficar esperando a fé do meu irmão abençoado, certo? Eu não posso viver na dependência da fé do pastor. Eu não posso viver na dependência da fé do meu líder de célula. Eu não posso depender da fé de alguém que está me ajudando. No princípio, no começo da caminhada da fé, não tem problema. Alguém vai até mesmo crer por você. Isso já aconteceu na Bíblia. Um pai chega para Jesus, Jesus começa a falar para ele, você crê? Ele fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Jesus ajudou aquele pai a ter a sua filha curada. Mas a fé, nem a fé ele tinha. Em alguns momentos nós somos carregados pela fé e pela intercessão, pelo amor de pessoas
que nos amam e são os nossos intercessores. Você só pode estar aqui porque alguém já gastou o joelhinho pela sua vida. Alguém já intercedeu por você para que o seu coração pudesse ser tocado pelo Espírito Santo, mesmo você não crendo, mesmo você não tendo fé. A fé é uma entrega total. Eu entrego a minha vida. Amém, irmãos? Como é que então eu posso ser cheio? Submissão à vontade do Senhor. Eu preciso compreender que o Espírito Santo está na minha vida, que eu já fui batizado com o Espírito, e eu preciso ter fé para poder dar passos, certo? Então, como é que é a vida de um crente cheia do Espírito Santo? Como eu e você podemos viver para a glória do Senhor e glorificando o Senhor? Vai aí para a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, por favor, volta os seus olhos para a palavra, não perca os olhos dela, 5:19 agora. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como é a vida de um crente cheio do Espírito Santo? Vida de comunhão. Falando entre vós, falando entre vocês, falando entre si, uns aos outros. Vida de comunhão. Alguns estão experimentando a vida de isolamento. Ah, pastor, é tão bacana assistir em casa. Ah, alguns necessitam estar em casa, mas alguns já se acostumaram com a casa. O sofá agarrou e não larga mais, sabe? O sofá deu aquela agarrada assim, ó, e segurou o fulano lá, ele não sai daqui mais. Vida de adoração, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse tempo que nós tivemos aqui na igreja, de adoração, mas também adorar ao Senhor na nossa vida fora daqui, em que o nome do Senhor seja glorificado, na minha vida, na sua, nos meus relacionamentos, lá no trabalho, em que a sua vida dê um excelente testemunho e que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Uma vida de gratidão. Ai, como é difícil você estar perto de um crente reclamão. Certo? Ele começa a resmungar, ele começa a reclamar, ele murmura de todas as coisas, ele acha defeito em tudo, porque o coração dele já esqueceu da gratidão. A murmuração é o vizinho de muro da incredulidade, viu? Porque se eu começo a murmurar e reclamar, é que eu estou dizendo que Deus não vai fazer, e talvez Ele não queira, talvez Ele nem se importe, e eu continuo a reclamar e digo assim: Deus não está nem aí com o meu sofrimento, olha eu tanto que eu estou sofrendo aqui, e Deus não faz nada. E aí eu começo a contaminar o outro, e vai gerando raiz de amargura na minha vida e na vida do outro. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que a raiz de amargura contamina o outro, e aí eu vou levando o outro para o precipício, para o mesmo buraco que eu estou indo, porque eu sou um ilustríssimo crente reclamão, murmurento. Murmurento não sei se existe, mas murmurador. Vida de submissão, olha lá que bênção. Vida de comunhão, adoração, gratidão, vida de submissão. Vida de submissão é igualzinho assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é verdade? É igual isso ou não? Vida de submissão é assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é isso? Não, não é isso. Todo é um e um é o todo.
Ai, pastor, não entendi isso. É verdade. Vida de submissão é sujeitai-vos uns aos outros. Ó, que beleza, maravilha. Então tem gente que é crente e diz assim, não, lá na igreja ninguém tem nada a ver com a minha vida. Será? Eu acho que isso aí é outra religião, viu, irmão? Isso aí chama hinduísmo, que é você e a entidade. Aí você pode escolher. Tem umas 300 milhões de entidades que você pode escolher. Vida cristã é relacional. A sua vida afeta a minha afeta a sua. Por isso fazemos parte do mesmo corpo. Você não é um ilustríssimo apêndice que na hora que não precisa corta e manda embora. Não. Fazemos parte uns dos outros. Mesmo aquela unha mais encravada que dói, a gente cuida, ela é bem legalzinha, né? A gente está com uma unha encravada no pé, a gente vai empurrando com a mão assim, sai da frente, por favor, não toca no meu pé, não mexe no meu pé não, que está doendo aqui. A gente vai tirando as pessoas da frente, porque o dedinho está doendo. E parece que dói, né, quando tem um negócio pulsando, né, parece que dói aqui na cabeça, né, fica pulsando assim, a unha encravada. É um negócio de louco, gente. Parece que não tinha que nada a ver, né? Tem nada a ver essa história comigo. Mas nós somos corpo, família. Família tem as suas partes fáceis, tem as suas partes difíceis. A sua vida afeta a minha vida. A sua disposição a servir ao Senhor afeta a minha vida. A minha disposição em servir ao Senhor afeta a sua vida. Vida de submissão. Olha só, vou falar uma coisa para você que talvez seu cabelo arrepie. A evidência de um homem cheio do Espírito não é a evidência dos dons espirituais. O quanto ele ora em línguas, o quanto ele fala, o quanto ele ensina, o quanto ele prega, o quanto ele tem o dom de sabedoria, o quanto ele manifesta os seus dons. Isso não é a evidência dos dons. Não é um homem caracterizado, uma mulher caracterizada como cheia do Espírito. O que caracteriza um homem e uma mulher cheia do Espírito? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Faltou alegria. Amor, alegria, paz. Isso é marca de um homem cheio do Espírito Santo. Isso é totalmente diferente das igrejas pentecostais. Essa é a afirmação. Por quê? Porque nas igrejas de pentecostais ou igrejas de um cunho comunitário voltado para o mundo pentecostal, a evidência de um homem cheio do Espírito, de uma mulher cheia do Espírito, é o quanto ele ora em línguas, é o quanto ele profecia, é o quanto ele tem revelação, é o quanto ele usa os seus dons. Isso é a evidência. Nós não cremos assim. Por quê, pastor? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 1 e 2, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, de nada serei. Compreende? O que é o amor? O amor é a primeira evidência do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, está tudo lá. Então a evidência maior de um homem, de uma mulher cheia do Espírito, não é o quanto ela profetiza, mas é o quanto ela ama. Não é o quanto ela tem revelações da sobrenatural das línguas, mas é o quanto o coração dela está cheio de alegria, de gratidão. O quanto ela está colocada diante do Senhor em adoração. Irmãos, nós temos muitos homens e mulheres hoje, na história da igreja, desde Jesus, e hoje especialmente, que usaram dos seus dons espirituais de forma horrorosa. Nós temos hoje pessoas
que eu não tenho nenhuma dúvida que possa ter o dom de curar ou o dom de profecia, que usa do dom espiritual para levar vantagem na sua vida, para ganhar dinheiro, para acumular recursos, ao invés de trazer a evidência do amor, de uma consciência simples. Eles usam daquilo que é espiritual, eles vão dar conta para Jesus, viu, gente? Eles usam daquilo que é espiritual para manipular o povo, eles usam daquilo que é espiritual para tirar vantagem do povo, mas o seu caráter, mas o seu testemunho são horrorosos. Eu e você sabemos de vários dos escândalos que temos visto por aí. Ah, esse homem é cheio do Espírito. Qual é a evidência? São os dons e o fruto. Certo? O fruto é a evidência. Bom, a expedição Franklin, 1845. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Eles saíram de Londres, foram para o Ártico, carregado, um navio cheio de coisas, mas totalmente vulneráveis ao frio. O despreparo para essa expedição custou a vida de todos os tripulantes. O fracasso total. Deixar-se encher pelo Espírito nos qualifica a tarefa de sermos discípulos. Discípulos de Jesus nesse tempo. A preocupação excessiva em levar coisas, a minha boa intenção, não vai gerar capacidade sobrenatural para essa viagem tão longa que o Senhor tem nos colocado. Dizer não à frieza, à indiferença, à apatia, à estagnação espiritual, eu já sou crente, esse chavãozinho, eu não preciso de mais nada. Mas esquece que estamos vivendo em pecado, porque não deixar-se encher pelo Espírito é pecado. Porque pecamos resistindo ao Espírito, pecando não dando ouvidos ao Espírito, pecamos em rebeldia, pecamos em insubmissão. Eu quero ser controlado por essa pessoa extraordinária, que é o Espírito Santo. E perceber em minha vida o agir dele, me ensinando a cada dia o amor, e me submeter uns aos outros, e permitindo que nessa vida eu possa abrir espaço para a manifestação dos dons espirituais. E você vai ser usado pelo Senhor. Você vai ser ousadamente levantado pelo Senhor. Com ousadia, com fé, com intrepidez, com coragem, com uma fé inabalável, porque o seu coração está alinhado com a vontade do Senhor. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Tem 2 desafios a você. Primeiro deles, tirar da sua vida tudo que é embriaguez, tudo que é embaraço, rolo. E aí a gente falou da embriaguez, mas a gente pode falar também da mágoa, da tristeza, da raiva, do rancor, do ódio, da amargura, do ressentimento. Nós podemos falar também de outros vícios, seja ele da prostituição, seja ele da pornografia, seja ele de qual for o vício. Podemos falar dos vícios das drogas, do álcool, podemos falar de tantas outras coisas que estão em moda hoje.
Então a primeira oração é: Senhor, eu não quero nada, absolutamente nada, que me atrapalhe, que me impeça. E a segunda oração é: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou me render, eu vou me submeter, eu quero compreender que o Espírito habita em mim, e eu posso fazer as obras de um homem espiritual, de um ser espiritual. O apóstolo Paulo começa sua carta em 1 Coríntios dizendo assim: eu queria falar para vocês como a espirituais, mas não posso. Eu tenho que falar para vocês como carnais, porque eles estavam dando ênfase nos dons e se esquecendo do fruto. E o primeiro deles é o amor.